Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Cicatrizes, que, gente, é incrível, da autora Sabrina Lucas. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje eu venho apresentar para vocês o segundo livro da série, Amargurado Coração, que contém 211 páginas. Digo para vocês que você começa a ler e quando você perceber, você já finalizou, querendo mais. Então, trago a história de Vitor e Ingrid. O Vitor, gente, ele também hoje é um homem feito, ele atua como advogado na empresa de arquitetura que ele abriu juntamente com seus amigos, né, o Caio e o Heitor. Ele é um homem que tem bastante amargura dentro de si, primeiro pelo que seu pai fez, que seu pai não honrou a morte da esposa, já arrumou outra mulher. A relação dessa mulher com o pai foi muito conturbado, fazendo com que ele se sentisse frustrado com tudo aquilo, fazendo com que ele sentisse raiva daquele pai por aceitar tudo aquilo. Enfim, ele já tem um sentimento de revolta dentro dele por conta disso. As coisas ficam piores a partir do momento que o seu pai, juntamente com a madrasta, vem falecer, deixando, né, o filho caçula a seus cuidados, deixando o comando da empresa que o pai possuía a seus cuidados, e ali ele tem que amadurecer. Ele abre mão do sonho dele para poder gerenciar toda aquela fortuna, como também cuidar do seu irmão. Quando o seu irmão já está ali com seus 18 anos, o seu irmão aparece dizendo: estou apaixonado, amo muito essa mulher e estou indo viver com ela. Eu quero ser feliz ao lado dela, eu quero construir uma família ao lado dela. O Vitor, por outro lado, ele queria mais para esse irmão. Ele queria que seu irmão fosse forte, que seu irmão ele estudasse, que ele tivesse uma carreira e depois pensasse nisso. Porque como ele não pensa, gente, porque como o coração dele está fechado, então automaticamente eu acho que ele queria que o irmão dele também colocasse uma barreira no seu coração, porque ele acredita que essa paixão vai fazer o irmão dele sofrer, que ele vai construir uma vida com essa mulher e essa mulher vai decepcionar ele, que ele não vai ser feliz com ela, então ele quer protegê-lo. E dessa forma os dois vão discutir. Antes de fazer as pazes com seu irmão vem falecer, fazendo com que ele se sinta culpado, fazendo com que ele fique amargurado e principalmente que ele tenha raiva dessa mulher, porque afinal de contas foi por conta dela que ele saiu de casa, foi por conta dela que ele virou a cabeça. Passa-se ali 5 anos, no qual ele acaba um dia indo com os amigos ao shopping, né? O Caio e o Heitor, e eles encontram ali então a Melissa, que é a mulher do Heitor, do primeiro livro, e com ela está a Ingrid. A Ingrid, gente, é uma mulher muito assim, marcante, uma mulher baixinha, mas uma mulher de um olhar penetrante. Só que ele fica encantado com o filho dela, que é um menininho que tem ali seus 4 anos, é um menininho encantador, um menininho apaixonado pelos heróis, apaixonado pelo Homem de Ferro, e ali no que ele começa a conversar, ele acaba pedindo a ele um boneco, fazendo com que a mãe dele fale que não é assim que ele tem que agir, que ele não pode fazer desse jeito, mas Heitor fica tão encantado com aquele menino que ele acaba deixando a nossa Ingrid de lado e dizendo ao menino que então ele vai dar um boneco do Homem de Ferro para ele. A história dos dois é muito envolvente, a história dos dois é de muita paciência, porque a nossa Ingrid, então, ela viveu esse amor assim com o Alex, que é irmão do nosso Vitor. Ela não conhecia o Alex, ela não sabia quem era ele. Ele falava muito do irmão, mas ela nunca conheceu. Ele também não teve intenção de ir atrás dele quando ela descobriu que o amor da sua vida tinha falecido, porque ela estava grávida e ela tinha medo que ele tirasse o filho dela. Então, como ela tem a saudade desse Alex, como ela sente falta dele, como ela tem o seu filho, então ela se fechou para o amor. Claro que uma vez ou outra ela sai com alguém, porque ela tem necessidades físicas, mas ela não quer se apaixonar, ela não quer se envolver emocionalmente.
Então, quando ela bate os olhos ali no Vitor, ela sente alguma coisa. Só que ela foge dele, gente, como o diabo foge da cruz. Ele cria uma amizade com o Miguel, que é o pequenininho, tão intensa, tão intensa. A interação dos dois é tão linda. E aí é o motivo da briga entre eles. Porque o Miguel consegue tudo o que quer, gente. O Miguel com aquela carinha de cachorrinho abandonado, tudo que ele quer, o nosso Vitor acaba fazendo com que a nossa Ingrid fique louca da vida. Porque ela quer pôr limite no filho, ela quer educar o filho para saber esperar, para saber entender ou não. Mas o Vitor, ele sempre mete os pés pelas mãos. Ele sempre está em confusão, então, com a nossa Ingrid. Eles vão passar nessa situação de cão e gato por 2 anos. Sim, gente, por 2 anos. E assim, o primeiro contato que eles vão ter, que vai ser o momento, assim, né, 2 anos depois, que a nossa Ingrid, ela vai acabar cedendo um pouco, vai ser quando eles estão ali na casa da Melissa com o Heitor. E a nossa Melissa, já percebendo, já entendendo ali que existe alguma coisa muito quente entre os dois, que eles precisam quebrar essa barreira, eles precisam se entregar logo a essa paixão, ela acaba armando para que os dois fiquem sozinhos. E o nosso Vitor, gente, ele não consegue se segurar nesse momento, ele fica olhando para ela, fica olhando para a boca dela, desejando beijar ela, fica olhando ela com uma roupa mais assim, sabe, deixando a mostra suas pernas. Ele não consegue, se concentrar e ele acaba atacando ela. Ai, gente, eu tô indo de desespero. Gente do céu, ele acaba atacando ela no sofá e eu vou dizer pra vocês. Não tem como ela resistir. Ai, gente, não tem como ela resistir. Ela é obrigada a ceder, porque se ela não ceder, ela vai morrer. Então ali ela cede. Ela cede, eu vou dizer pra vocês, que ele faz ela chegar ao paraíso de uma forma tão intensa que você perde o fôlego. Só que depois do momento, né, que ela foi ao paraíso, que ela voltou ao planeta Terra, que ela percebe o que aconteceu, óbvio que ela vai se afastar dele, óbvio que ela vai se sentir envergonhada, óbvio que ela vai fugir de novo. Então, quando acontece ali uma festa no qual eles estão todos vestidos de super-herói e ela tá toda sexy. Então, depois desse momento muito caliente, que os dois acabou ficando afastados, porque daí sim ela fugia dele, igual o diabo foge da cruz. Então, acabou tendo uma festa na casa do Heitor e da Melissa. E assim foram todos, inclusive o Arthur, porque o Arthur, depois que a história se resolveu com a Melissa e o Heitor, então o Arthur começou a fazer parte do grupo. O Heitor, ele acabou entrando nesse quarteto e eles se divertem muito juntos. Ele ajuda muito, uns ajudam muito o outro, né? E ali ele também percebendo que havia alguma coisa entre o Vitor e entre a Ingrid e que precisava dar ali um empurrãozinho, então, gente, ele vai dançar com a Ingrid. Aí ele começa a fazer uma dança mais sensual, fazendo com que o nosso Vitor perca o controle, puxe ela e novamente eles têm ali um déjà vu. Ali, mais uma vez, eles têm um momento de carícias, ali tem um momento de entrega total. Ela tenta fugir dele, mas aí, gente, ele fala que dessa vez não vai acontecer e assim ele começa a investir para que eles consigam se entender, para que ela consiga perceber que ele a quer na vida dele, só que ele percebe que existe alguma coisa que a trava, existe alguma coisa que faz com que ela se retraia. E ele dá espaço a ela para que ela conte no momento certo. Né? Eu acho que esse é o problema, quando a gente não estiga um pouquinho mais, quando a gente não tenta entrar um pouquinho mais no segredo do outro, então eu acho que a gente perde muito tempo, porque às vezes o outro precisa um pouquinho disso, né? Se você deixa muito à vontade, o outro vai perdendo a coragem, o outro vai se sentindo com medo de contar o que o aflige e vai se passando muito tempo. E passa muito tempo no qual os dois estão muito felizes, passa muito tempo no qual os dois já resolveu se entregar a esse amor, a essa paixão. O nosso Vitor, ele está estudando para ser um juiz, porque né, ele é apaixonado pelo que faz, então ele está estudando pra caramba, ela está lhe dando apoio. O nosso pequeno Miguel fica pedindo para os dois ficar juntos. O Miguel é uma interação entre eles, assim, linda, maravilhosa. Só que vai ter um momento muito especial na vida do nosso Vitor. Vou dar esse spoiler para vocês, no qual vai ser ali o momento que ele vai receber o cargo de juiz lá, eu esqueci o nome que se dá isso. Vai ter a cerimônia lá de posse e tal. E vai ser lindo, ela vai estar sensual, ele vai estar orgulhoso daquela mulher do lado dele, ele vai estar assim, se sentindo pronto para dar mais um passo, ele tá pronto para assumir aquele menino como dele, aquela mulher como dele, enfim, gente, tá tudo caminhando perfeitamente. Porém, é nessa mesma noite que ela resolve abrir o coração dela. E quando ela conta sobre a vida dela, quando ela conta tudo que ela passou,
Ele se sente o pior dos homens. Ele fica arrasado. Ele não consegue saber o que ele vai fazer da vida. Porque ele fica pensando assim: eu estou com uma família que não me pertence. Eu fui responsável de fazer com que meu irmão não tivesse a família dele. Eu estraguei tudo. Ela nunca vai me perdoar, eu não mereço estar com ela. Ele pira, ele pira. Gente, ele pira. E assim ele se afasta, fazendo com que ela fique triste, fazendo com que ela fique desesperada, sem saber o que aconteceu, sem entender. Ele vai se abrir com o Heitor, pede para Melissa dar apoio a ela e ele acaba se isolando. Então, assim, a história deles, eu vou dizer para vocês que tem um pouquinho mais de drama. A história deles, eu vou dizer para vocês que tem um pouquinho mais de tristeza. Mas, gente, finaliza de uma forma linda. Finaliza de uma forma onde mostra como essa mulher, que lá no passado era uma menina ainda quando conheceu o Alex, se transformou numa mulher sensata, se transformou numa mulher que não julga, se transformou numa mulher que consegue olhar a história de todos os ângulos possíveis. E assim, surpreende não somente a nós, porque eu acreditei que ela teria uma atitude totalmente diferente, como também surpreende o nosso Vitor e faz com que ele ame ainda mais essa mulher. Então eu digo para vocês, venham ler essa série, gente, não percam tempo, porque vocês vão se apaixonar. Agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.